todos e todas! Neste vídeo a gente vai resolver questões da parte de língua portuguesa da prova de oficial de escola para a Prefeitura de Osasco. A prova foi aplicada pela banca VUNESP. Se você quiser praticar os seus estudos a respeito de português, pause o vídeo, veja a pergunta, tente responder, e assim que você tiver sua resolução, retome o vídeo para ver qual é a resposta correta. Já iniciamos aqui com um texto. Eu recomendo que você pause o vídeo também para ler o texto, veja pontos importantes dele para resolver as próximas questões. De acordo com as informações do texto, é correto afirmar que o autor gostou tanto do livro Coração que o compartilhava com os colegas durante o intervalo das aulas? Temia voltar para casa porque sua mãe ficaria furiosa com a perda de um livro tão raro e de preço exorbitante? Ficou surpreso ao ver o livro na carteira de Plínio, pois o colega tinha um comportamento irrepreensível na escola. Se sentia em culpa desde o dia da formatura por ter furtado o livro que pertencia ao colega de classe. Reencontrou o livro quando estava de mudança para um outro endereço e planejou mostrá-lo novamente ao pai. Entre essas 5 alternativas, qual que é a correta? Letra C. A letra A, o autor diz que ele lia o livro, não que ele compartilhava. A B, em nenhum momento o autor cita uma raridade ou um preço alto do livro dele. A D, ele pegou o livro achando que o colega dele tinha roubado. E quando ele reencontrou o livro, no caso da E, em nenhum momento ele falou que ia mostrar para o pai. Gabarito aqui é a letra C. Colocando aqui uma observação, que a VUNESP gosta de fazer isso, colocar sinônimos de palavras que constam no texto. O texto ele diz que Plínio era um aluno exemplar. Então, ele tinha um comportamento irrepreensível. Significa o quê? Perfeito, sem falhas. Os trechos do texto que comprovam o gabarito. Mas onde estava o coração? Algum colega na certa o furtara. Vi o livro bem escondido sob uma pasta escolar. Lá que sentava o Plínio, Plínio primeiro da classe, em aplicação e comportamento, o exemplo para todos nós. O trecho do texto que evidencia uma das ações do autor a retornar à sala de aula é O Coração, famoso livro do escritor italiano Edmond de Amicis, best-seller do gênero infanto-juvenil. Mas onde estava o coração? Onde? Desaparecera. Plínio, o primeiro da classe em aplicação e comportamento, exemplo para todos nós. Então peguei o exemplar e o guardei na minha pasta. Durante a mudança, alguns livros despencaram de uma estante improvisada. Quando o autor retornou à sala de aula, ele foi procurar o livro dele e não encontrou. Começou a procurar nas outras carteiras dos colegas de sala. Gabarito aqui é a letra D. Aqui no terceiro parágrafo. Então peguei o exemplar e o guardei na minha pasta, caladão, sem revelar a ninguém o acontecido. No terceiro parágrafo, fechei até o trecho aqui embaixo. Ao se questionar se deveria desmascarar um ídolo, o autor evidencia A. Seu medo de enfrentar a reação do pai, uma pessoa bastante severa. B. Com sua convicção absoluta de que deveria denunciar o colega. C. Seu ódio por Plínio, colega que o desprezava na escola. D. Sua incerteza em relação a que atitude tomara naquele momento. E. Seu prazer de ridicularizar o colega, já que Plínio era um aluno negligente. Referente ao terceiro parágrafo, o gabarito aqui é a letra D. O autor lhe demonstra incerteza. Qual seria a melhor atitude a tomar quando ele encontrou o livro na carteira do colega? Ele até faz uma questão quase no final do parágrafo.
Desmascarar um ídolo? Então peguei o exemplar e o guardei na minha pasta, caladão, sem revelar a ninguém o acontecido. Pelo último parágrafo, deixei também aqui embaixo, conclui-se corretamente que o autor ficou triste ao perceber que a dedicatória de seu pai havia se apagado com o passar do tempo. B. Descobriu que o livro, que estava em sua posse há tempos, na verdade não lhe pertencia. C. Prometeu a si mesmo que, em alguns dias, iniciaria a releitura de O Coração. D. Sentia profunda inveja de Plínio, o colega de classe cuja carreira havia sido bem-sucedida. E. Lamentou ter perdido o presente paterno em meio a tantas mudanças de uma casa para outra. Quando a gente lê o último parágrafo, a gente conclui que a alternativa correta é a alternativa B. Ele, desde a época da escola, ele estava convicto que o aluno exemplar da escola, né, da sala de aula dele, o Plínio, tinha roubado a obra de arte. Porém, quando ele foi mexer nos livros dele, na verdade caíram os livros, ele foi procurar a dedicatória do pai, encontrou a dedicatória do pai do Plínio. A alternativa correta, então, aqui é a alternativa B. Assinale a alternativa que completa o trecho a seguir sem alterar o sentido do texto. Reencontrando o livro, lembrei-me da dedicatória do meu falecido pai. A. Por isso a procurei na página de abertura. B. Depois que a procurei na página de abertura. C. Porém, a procurei na página de abertura. D. Embora a procurasse na página de abertura. E. Caso a procurasse na página de abertura. A frase aqui entregue pela VUNESP, a parte do texto, reencontrando o livro, lembrei-me da dedicatória do meu falecido pai. A ideia aqui da frase é que ele vá justificar a próxima atitude. A alternativa correta é a alternativa A. Por isso, a procurei na página de abertura. Depois, porém, embora e caso, não se encaixam, não dá sentido, não dá contexto às informações. Assinale a alternativa correta a respeito do trecho do texto. Em tanto que a levava ao grupo escolar para reler trechos no recreio. A expressão tanto que indica oposição entre ideias. B. Em desaparecera, tremendo choque. A forma verbal desaparecera indica um evento ainda em processo. C. Algum colega na certa o furtara. O pronome algum indica que o autor sabia quem estava com o livro. D. Inclusive o bem mais limpinho. O adjetivo limpinho reforça a ideia de que Plínio se vestia na última moda. E. Caladão. O adjetivo caladão enfatiza a ideia de que o autor manteria segredo irrestrito sobre o ocorrido. Alternativa A a gente elimina, pois tanto que ele não indica oposição, ele indica uma justificativa. Desaparecera não é ainda em processo, é um verbo conjugado em forma passada. Algum é indefinido, então não indica alguma pessoa ao certo. Limpinho não quer dizer nada em relação à moda, quer dizer que a pessoa que ela tem higiene. Nosso gabarito aqui é a letra E. Assinale a alternativa correta a respeito do texto. A. Já estava com o diplominha garantido. Entende-se que o autor possuía boas notas para ser aprovado. B. Lá estava a dedicatória do velho com sua inconfundível letra. Entende-se que o pai tinha uma letra indecifrável. C. Após a festinha de formatura, voltei para a classe. Entende-se que a comemoração foi muito pomposa. D. Fazia uma rápida carreira na justiça. Entende-se que Plínio trabalhou poucos anos na área da justiça. E. Na página seguinte havia uma dedicatória. Entende-se que na página do livro havia uma advertência. Nosso gabarito aqui é a letra A. Quando a pessoa fala, o diploma já está garantido,
O ano letivo não terminou. Ah, já passei de ano. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa já tem notas o suficiente para ser aprovada, para concluir curso. O B, inconfundível, não quer dizer que é indecifrável. Inconfundível quer dizer que ela tem características únicas. Ela é fácil de ser reconhecida. C, após a festinha de formatura voltei para a classe. Isso não mostra nada que a festa foi pomposa. D, a parte de rápida carreira na justiça dá a entender-se que Plínio ele subiu de cargo muito rápido. Não é que ele ficou pouco tempo no cargo, não. Pouco tempo na área, não. Aqui demonstra que ele subiu de cargo rápido. E dedicatória não é uma advertência. Dedicatória é uma mensagem de carinho. E as explicações. Leia o trecho baseado no texto. Talvez, pelo vai e vem da mudança, alguns livros despencaram ruidosamente da estante, improvisada e caíram no chão. Entre eles estava o Coração, livro que o autor sempre apreciou muito. Nesse trecho, a expressão que apresenta a circunstância adverbial de modo é. Circunstância adverbial de modo é de como a ação é feita. Talvez não indica uma forma de uma ação ser executada. Pelo vai e vem da mudança, também não. Ruidosamente é o nosso gabarito. Por quê? Significa que os livros caíram fazendo muito barulho. A letra D, ela indica lugar, a preposição aqui mais o substantivo indicando lugar, e muito é advérbio de intensidade. Considere a seguinte frase. No último dia de aula, como sempre, o autor levou seu material escolar e, depois da formatura, voltou à classe para reunir o material escolar e procurar os colegas para dar adeus aos colegas. De acordo com o emprego dos pronomes estabelecido pela norma padrão da língua portuguesa, os trechos destacados podem ser substituídos, correta e respectivamente, por. Ele quer que você utilize os pronomes adequados para substituir os trechos em destaque. Primeiro trecho em destaque, reunir o material. Reunir verbo transitivo direto, está no infinitivo. Tem o artigo o. Então, para a utilização correta do pronome, a gente tira o R, coloca o L mais artigo. Essa é a regra. Dar adeus aos colegas. Aqui é verbo transitivo indireto, então devemos inserir o lhe ou o lhes. Sabendo dessa regrinha aqui, o nosso gabarito é a letra E. Reuni-lo, dar-lhes adeus. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal e ou nominal estabelecida pela norma padrão. Na lista dos livros infanto-juvenil famosos, constava a obra-prima do italiano Edmondo de Amicis. Já descartamos, porque se os livros estão no plural, famosos estão no plural, correto é colocar infanto-juvenis. B. O autor, aflito pelo sumiço inesperado do livro, prontificou-se a falar com a diretora do grupo escolar. Esse é o nosso gabarito. C. Existia trechos do livro que o autor se dedicava a reler nas horas livres. O existia, em questão de haver, ele flexiona com o gênero tanto quantidade. Então, dessa forma, existiam. Plínio, o primeiro da classe, era quem os professores consideravam modelo. Quem considerava eram os professores, consideravam. O autor, decorridos algum tempo, descobriu pelos jornais que o colega se tornara advogado. Aqui, algum tempo está no singular. Correto seria decorrido. Ficamos por aqui. Continue seus estudos e até mais.